Olá a todos, aqui é o professor Eric, e nessa sequência de vídeos eu vou fazer a correção com vocês dos exercícios do capítulo 3. Começando então aqui na página 135, com adição, algoritmos e vocabulário. Aqui nessa primeira página é feito mais uma introdução com esse primeiro exercício sobre esse assunto de adição. Aí, para isso, ele propõe, então, um exercício e coloca alguns passos que a gente tem que seguir para que a gente faça, então, consiga responder o exercício. O enunciado do exercício fala assim, então: a distância de Porto Alegre a São Paulo é de cerca de 1.109 quilômetros. A de São Paulo a Fortaleza é cerca de 3.127 quilômetros. Qual é a distância de Porto Alegre a Fortaleza passando por São Paulo? Então, aqui do lado tem um mapa mostrando exatamente essas distâncias, como ele está falando aqui no enunciado. E o primeiro passo que ele fala para a gente é sobre compreender. Então, ele fala, ó, você sabe que a distância de Porto Alegre a São Paulo e de São Paulo a Fortaleza. Quer saber a distância de Porto Alegre a Fortaleza, passando por São Paulo. Então, depois que a gente compreendeu o que a gente tem no exercício, o que a gente sabe e o que eu quero saber, a gente parte, então, para o planejar. Então, o planejamento dessa questão é, nesse percurso, São Paulo está entre Porto Alegre e Fortaleza. Uma das ideias da adição é juntar, e essa ideia é importante, a ideia de juntar. Então, devemos efetuar uma adição. 1.109 mais 3.127. Ou seja, gente, aqui eu estou juntando as duas distâncias, de Porto Alegre até São Paulo e de São Paulo até Fortaleza. Depois, então, que a gente planejou, a gente sabe que vai ter que fazer uma adição, a gente parte para o executar. Ó, efetuamos a adição pelo algoritmo usual. O algoritmo usual, gente, é aquele em que a gente coloca um número abaixo do outro, sempre respeitando as ordens. Igual tá aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena com dezena, centena com centena, unidade milhar com unidade de milhar. Ele pede, então, ele fala para a gente observar e completar o algoritmo usual simplificado. Então, esse é o algoritmo usual. O simplificado é aquele em que a gente não fica colocando o nome das ordens lá em cima. Então, aqui do lado a gente já tem a continha feita, a gente pode refazê-la aqui então. 9 mais 7 ele já colocou aqui, é 16. Então, se são 16 unidades, 6 unidades fica aqui, uma unidade passa para a próxima ordem. 1 mais 0 mais 2 é 3. 1 mais 1 é 2. 1 mais 3, 4. Então, aqui a gente já tem a resposta. Só que ainda tem o passo de verificação. Então, para verificar se está correto, podemos efetuar a mesma adição usando o algoritmo, agora ele fala de um outro algoritmo, que é o algoritmo da decomposição. O algoritmo da decomposição é aquele em que a gente decompõe os números que a gente está somando e soma as formas decompostas deles. Então, aqui, o 9 mais 7, a soma do 9 mais 7 dá 16. Então, a gente somaria e deu 16. 0 mais 20 é 20. Esse 0 aqui é porque no número lá em cima ó, não tem nenhum número na dezena, é 0. Então, continua 0 aqui. 100 mais 100 é 200, 1.000 mais 3.000 é 4.000. Então, juntando essas informações, 4.000 mais 200 mais 20 mais 6, 4.236. Então, bateu certinho com as respostas que a gente encontrou lá em cima. Então, a minha resposta vai ser: a distância de Porto Alegre a Fortaleza, passando por São Paulo, é cerca de 4.236 quilômetros. Esse, então, é o exercício da página 135. Na próxima página, a 136, já está aqui embaixo, continua, então, no exercício 2. E lá fala, efetue as operações pelo algoritmo usual. Então, em todas essas aqui, a gente vai usar aquele mesmo algoritmo para fazer essas continhas. Vamos lá, então. Para montar, eu preciso colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Fazendo então essa soma,
3 mais 7 é 10, vai subir 1. 1 mais 3 é 4, 4 mais 6 também é 10. 1 mais 2 é 3, 3 mais 1, 4. Então, a soma aqui, 400. A letra B. Gente, a adição eu posso fazer ela em qualquer ordem, então, porque ela tem uma propriedade que é a propriedade comutativa. A gente vai falar bem dela ainda lá nos próximos vídeos. Então, nesse caso, eu posso começar colocando 7.826 em cima e o 149 aqui embaixo. Daria certo se eu fizesse invertido? Daria certinho também. Não tem problema em inverter. Então, fazendo essa soma, percebam que eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Fica, então, 6 mais 9, 15, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 8 mais 1, 9. 7 mais nada, como não aparece nenhum número, é como se fosse o zero. Então, 7. Quer dizer, então, que essa soma é 7.975. A letra C, 28.695 mais 17.538. Sempre lembrando de respeitar unidade embaixo de unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. 5 mais 8 é 13. 1 mais 9 é 10, mais 3 é 13 também. 1 mais 6 é 7. 7 mais 5 é 12. 1 mais 8 é 9, 9 mais 7 é 16, e 1 mais 2 é 3, 3 mais 1 é 4. Percebam que sempre que foi sobrando números nas dezenas, eu fui subindo eles aqui, ó, eu fui colocando o número que estava dezena na próxima ordem. Então, no final, ficou 46.233. E o último, 9.754 mais 676, sempre respeitando a ordem as ordens certinhas uma com a outra. Então, 4 mais 6 é 10, sobe 1. 1 mais 5 é 6, 6 mais 7 é 13, sobe 1 também. 1 mais 7 é 8, 8 mais 6 é 14, sobe 1. 1 mais 9, 10. Como não tem mais nenhuma ordem para subir, o 10 ele vem completinho para cá. Então, 10.430. O exercício 3, ele pede para responder de acordo com a atividade anterior. Então, eu vou precisar desses itens aqui do exercício 2. Aí ele quer saber qual é o nome da operação efetuada em todos os itens. Ó, gente, em todos a gente fez a operação de adição. Todos a gente fez uma operação de adição. Qual é o resultado no item D? Ó, no item D, a gente teve o resultado 10.430. Mas ele pergunta, como se chama esse resultado? Gente, vamos lembrar aqui rapidinho. Quando eu faço uma soma, os números que eu estou somando, eles são chamados de parcelas. Então, aqui eu tenho a primeira parcela, aqui eu tenho a segunda parcela. Todos os outros que estariam aqui somando seriam parcelas. E a resposta a gente chama de soma ou total. Então, esse é o nome que ele quer. Para o 10.430, então ele é soma ou total. Qualquer um desses dois nomes está certo. E aí, na letra C, no item B, o número 149 é parcela ou soma? A gente está vendo que é ele que está somando aqui, ó. Então, ele é parcela. E por último, como ficam as somas obtidas nos 4 itens escritas em ordem crescente? Se é crescente, é do menor para o maior. Então vamos ver lá. Ó. O menor é o da letra A, que é 400. Já vou colocar ela aqui então. O segundo menor, o próximo, seria a letra B, que é 7.975. 7.975. O terceiro é a letra D, 10.430. Então, vou colocar aqui, 10.430. E, por último, a letra C, 46.233. 46.233.
Pronto, aqui eles estão escritos em ordem crescente, que é do maior para o menor. Se fosse decrescente, seria o contrário. Aqui na 4, ele quer que a gente faça esses cálculos mentalmente. São continhas, gente, que envolvem dezenas completas que a gente consegue fazer mentalmente. Então, vou fazendo aqui com vocês. Ó. 800 mais 100 é 900. 6 milhões mais 1 milhão é 7 milhões. 70 mais 50 é 120. 200 mais 1.000 é 1.200. 70 mil mais 8 mil, 78 mil. 998 mais 3, 1.001. 5 mais 1.005, 1.010. 4.000 mais 12, 4.012. 5.000 mais 1.281, 6.281. 60 mais 20, 80. 3.000 mais 4.000, 7.000. 5.000 mais 9.000, 14.000. 500 mais 20, 520. 235 mais 3.000 é 3.235. 75 mais 300, 375. Então, esse aqui foi o último exercício lá da página 136. Dê um pause aí no vídeo, confiram as respostas de vocês, se está certinho, tudo bem? E aí, vamos partir para a próxima. O próximo começa aqui no exercício 5 e fala: vamos descobrir qual das 3 casas é a de Lulu. Para isso, saia do 9 e passe de um número para o seguinte, adicionando 3, depois 3, depois 3 e assim por diante, até chegar à casa de Lulu. Pinte o caminho e depois escreva a cor da casa de Lulu. Então, eu vou com o amarelo aqui, começando no 9, e vou somando de 3 em 3. Então, 9 mais 3 é 12, 12 mais 3 é 15, 15 mais 3 é 18, 18 mais 3 é 21, então aqui do 18, aqui do 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. 27 mais 3, 30. E 30 mais 3, 33. Então, qual que é a cor da casa de Lulu? É verde. Terminou lá no 33. O sexto exercício, ele fala assim: pelo Código de Trânsito Brasileiro, quando o motorista é multado, ele recebe uma quantidade de pontos de acordo com a infração cometida. Veja no gráfico. Então, aqui no gráfico, eu tenho lá ó, a infração gravíssima, que está aqui na barra laranja, ele recebe 7 pontos. É o que está indicado bem aqui, ó, 7 pontos. Já a grave é 5 pontos, a média é 4 e a leve, 3 pontos. Aí ele falou assim: o motorista perde o direito de dirigir se no período de 1 ano acumular 20 pontos ou mais. Faça um levantamento das seguintes situações. Ó, gente, acabou que ficou repetido aqui, então eu vou direto para a letra A. Todas as possibilidades de um motorista cometer 2 infrações é o que ele quer que a gente faça, então, na letra A, nesse levantamento aqui. Ó. Todas as possibilidades de cometer 2 infrações. Em cada possibilidade, calcule o total correspondente. Veja algumas. Ele colocou aqui a L e a G maiúscula, que lá no nosso gráfico, ó lá, é a leve e a gravíssima. E aí ele somou aqui e ficou com 10 pontos. E a M e M, que é média e média, que dá um total de 8 pontos, porque é 4 mais 4. Então aqui a gente tem que escrever todas essas situações. Organizei aqui para ficar fácil a gente ver todas as infrações, de 2 em 2. Então, pode ser LL, que é leve, leve. 2 leves dá 6 pontos. Pode ser LM, que é uma leve e uma média, que é 3 mais 4, dá 7 pontos. Pode ser LG minúsculo, que é 3 mais 5, que dá 8. E pode ser a L e a G maiúsculo, que é a que já está lá no enunciado, 10 pontos. Pode ser também M e L, é a mesma da L e M. Então, eu vou colocar a M e M,
que é a que está no enunciado, 8 pontos. MG minúsculo, que vai ser 4 mais 5, dá 9 pontos. E a M e a G maiúsculo, que é a gravíssima, que vai ser 4 mais 7 pontos. Isso dá um total de 13 pontos. Perdão, 11 pontos. Aí eu posso ter também uma grave com uma grave, que são 10 pontos. Uma grave com uma gravíssima, que são 5 mais 7 pontos, que são 12. E, por último, a gravíssima com a gravíssima, que dá um total de 14 pontos. Aqui na letra B, ele quer uma situação em que o motorista acumule 20 pontos agora em 4 infrações. Então, é só a gente escolher duas aqui em cima, que quando somadas, dá 20. Eu vou pegar aqui, então, essa aqui, por exemplo, ó, duas médias que dá 8, uma grave e uma gravíssima que dá 12 pontos. Somando elas, vão dar exatamente 20. Então, vou colocar essa situação. Vocês podem olhar aqui e encontrar outras, tá bom? Então, seria ó, uma média, outra média, uma grave e uma gravíssima. Somando tudo, daria 20 pontos. Gente, então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui nessa página 137. No próximo vídeo, a gente continua nas próximas páginas, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.